a gente começa a falar de saúde mental no trabalho, eu sempre considero importante que a gente tenha claro assim, qual é a minha referência para eu falar sobre esse tema? Assim, eu vou falar sobre esse tema respaldado em qual teoria, em qual fundamentação teórica. Isso é sempre importante, já que nós somos profissionais de uma profissão reconhecida, né, embasada em ciência, então a gente não pode falar do senso comum, de uma forma intuitiva, não, a gente tem que estar respaldado em ciência também, respaldado em ciência. Eu trabalho com a referência da psicodinâmica do trabalho. Então, quando eu falo em saúde mental no trabalho, eu falo com base na psicodinâmica do trabalho. E quando nós trabalhamos com a psicodinâmica do trabalho, primeiro que é uma abordagem que ela vai trabalhar com o coletivo. Ela não trabalha com o individual, focado no individual. O que eu quero dizer com isso? Dentro dessa perspectiva da psicodinâmica do trabalho, ela não vai trabalhar com a terapia, a psicoterapia dentro das organizações. E nem também com a psicoterapia em grupo. Ela tem um outro entendimento de que as questões de saúde mental, elas estão na organização do trabalho. Se elas estão na organização do trabalho, e essa organização do trabalho, ela tem 3 dimensões, né, que são a própria organização do trabalho, as condições físicas, ambientais, né, do trabalho, e as relações socioprofissionais no trabalho. Então, essas 3 dimensões é que são objeto de análise, de pesquisa e de estudo da psicodinâmica do trabalho. É aí que nós temos que ter o nosso olhar, nós temos que nos atentar para poder levantar quais são essas condições que podem estar promovendo, né, o prazer ou o sofrimento no trabalho, que podem estar promovendo a saúde ou o adoecimento no trabalho. E veja, por exemplo, né, algumas ações que com muita frequência a gente vê os profissionais trabalhando, e aqui não estou dizendo que está errado, não é isso, eu só estou dizendo para você dentro de uma perspectiva da psicodinâmica do trabalho, ok? Por exemplo, muitas organizações, né, contratando serviços de psicoterapia para os funcionários por meio de empresas, né, que fazem essa prestação de serviço online ou presencial, ok, mas é uma abordagem individual e é uma abordagem clínica. A psicodinâmica do trabalho, ela vai pensar de uma forma coletiva, ela vai pensar como essa organização do trabalho, essas relações socioprofissionais, essas condições de trabalho estão afetando a saúde mental desse trabalhador. Porque, veja, se eu ficar nessa perspectiva individual, que é importante, não estou dizendo aqui que não seja importante as empresas oferecerem esse tipo de benefício para os seus trabalhadores, não é isso que eu estou dizendo, tá? Muito pelo contrário. Mas nessa perspectiva de você pensar saúde mental no trabalho como uma estratégia de gestão de pessoas, como uma estratégia que vai realmente prevenir e promover a saúde mental no trabalho, nós vamos pensar de uma outra forma, nós vamos ampliar o nosso olhar e a nossa perspectiva. E aí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pronto. E aí, quando nós fazemos isso, né, então tem algumas intervenções que, mesmo que elas sejam extremamente benéficas, importantes, elas não estão no escopo da psicodinâmica do trabalho, como, por exemplo, plantão psicológico, que tem sim o seu valor, que tem a sua importância, mas, de novo, né, nessa perspectiva da psicodinâmica do trabalho, não é uma intervenção que a gente inclui
isoladamente. Ela pode até ser incluída, né, uma psicoterapia individual ou plantão psicológico, se você integrar as informações dessas intervenções com um planejamento maior, com uma visão coletiva. Vou dar um exemplo para você. Olha só, eu estava assistindo uma vez uma palestra, onde as profissionais falavam, né, do trabalho que fazia individualmente nas organizações, em atendimento de trabalhadores, e aí pediram o relato de uma gerente sobre o trabalho que era prestado. Aí a gerente, era uma gerente da área de RH, não era psicóloga, essa gerente, ela não tinha formação em psicologia, ela disse assim, é bom, né, esse tipo de serviço, por quê? Porque o trabalhador, às vezes, tem algum desentendimento com o seu líder, e aí ele vai lá e conversa, né, no plantão psicológico, com a profissional, e aí ele fica mais tranquilo, mais calmo. Ok, né, ótimo, porque está tendo uma continência, uma necessidade desse trabalhador. Ok. Só que daí a psicodinâmica do trabalho, o que ela vai fazer, né, nesse contexto, por exemplo? Que não era isso que essa proposta, esse exemplo que estava sendo dado nessa palestra fazia, porque elas não trabalhavam com a referência da psicodinâmica do trabalho. E não tem problema nenhum, tá? Eu só estou dizendo, quando a gente trabalha com essa perspectiva, como que a gente vai incluir essas intervenções individuais. Então, ok, o trabalhador teve um problema com o gestor, foi para um atendimento individual, ok, foi acolhido, né, ele teve um entendimento melhor do que estava acontecendo com ele, enfim, né, teve um cuidado, um acolhimento. Nós não paramos aí, enquanto psicodinâmica do trabalho. O que nós vamos fazer? Nós vamos procurar olhar, examinar, analisar a organização do trabalho. Então, nós vamos analisar assim, o que tem nessa relação desse líder com esse colaborador, com esse trabalhador, que faz com que esse trabalhador fique com a sua saúde mental comprometida, né? O que faz com que esse trabalhador somatize, comece a somatizar, comece a ter doenças físicas, né, quando as estratégias defensivas se esgotam, que é um conceito também da psicodinâmica do trabalho, né? Então, você percebe que há um cuidado de sempre estar olhando num contexto maior, de sempre estar olhando para essa organização do trabalho. E aí, um pressuposto bem importante, né, quando a gente trabalha com consultoria em saúde mental no trabalho, é de você ter o cuidado de não culpabilizar esse trabalhador, de não entender que a responsabilidade pela saúde mental é desse trabalhador e ponto. Que ele tem que desenvolver a inteligência emocional dele para lidar com as situações do dia a dia e ponto. E eu não vou fazer nenhuma intervenção no ambiente de trabalho. Não. Quando a gente trabalhamos com essa perspectiva da psicodinâmica do trabalho, eu vou sempre estar olhando a causa,